Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu faço questão de agradecer, porque você é a razão do nosso sucesso. Alguns colegas dizem assim, você parece estar no piloto automático, toda hora agradecendo. É o mínimo que a gente pode fazer, agradecer esse carinho de vocês, onde a gente passa, as pessoas dizem, eu assisto, eu gosto do programa. Às vezes até alguns que não gostam do apresentador, mas gostam do conteúdo. Que bom isso, né? Que bom. Muitíssimo obrigado você aqui de Rio Branco e você do interior do Acre, tá? Que não perde uma edição do Boa Noite Rio Branco e os demais programas da TV Rio Branco. Algumas emissoras podem até em alguns momentos ter mais audiência que a TV Rio Branco. Podem. Só que o nosso prazer é maior por saber que a TV que o pessoal ama mesmo é a TV Rio Branco. É isso? Porque há uma recíproca verdadeira, né? Há uma contrapartida. Respeito, carinho, dedicação, não é isso? Até mesmo algumas pessoas que a gente aqui questiona, critica, mas é no sentido de ajudar. Nós não temos um propósito aqui de atacar ninguém, de ferir ninguém. Pode ter certeza disso. Se alguém se sentiu atacado, ferido, pode nos ligar que a gente vai repor. Ok? Temos aqui o apoio da Purifica, melhor da água alcalina. Pode beber, viu? Essa aí é água limpa mesmo, alcalina. Verdadeiramente mineralizada, purificada e magnetizada. Gostosa, né? Boa. Também da New Flex, que representa no Acre os colchões Confortimag, né? Colchões magnéticos. Não basta ser colchão magnético, tem que ser Confortimag, que é uma marca consagrada no Brasil e no mundo. Não é isso? E claro, do Grupo Araújo, o Araújo Supermercados e o Araújo Mix. Ok? Tenho o prazer de conversar agora com o diretor técnico do DEPASA, o Anderson Mariano. Esteve com a gente ontem ali na outra bancada, na bancada do Bom Dia Rio Branco, mas nem sempre as pessoas que assistem ao Bom Dia assistem ao Boa Noite e vice-versa, então, e dizem que o que abunda não prejudica, vamos que vamos. Seja bem-vindo. Tudo bem, diretor? É um prazer mais uma vez. Prazer é nosso recebê-lo aqui. Estar nesse canal e eu faço as suas palavras de tão grande audiência, informando a população, mostrando para ela o momento de importância, de parceria que nós precisamos estar vivenciando. Aliás, aqui em off, diretor, a gente comentava que no ano que o Saerb mais investiu, talvez tenha sido o ano que ele foi mais criticado, né? É por isso que às vezes, nem sempre, nem sempre maior investimento significa melhor gestão, né? Exatamente. Ontem nós iniciamos uma abordagem, até pela sua deixa, dizendo que ainda bem que a população de Rio Branco evoluiu para não trazer esse debate da água para o campo apenas da política, mas para trazer para um debate de parceria, de entendimento, de que o que está sendo feito é o melhor para garantir o abastecimento. A gente já percebeu, e você que trabalha nesse meio, o quanto esse tema já foi politizado. Hoje nós temos uma situação, se de certa forma, mais madura, mas também de um maior desafio. Hoje em dia, ninguém reclama mais porque não tem água. Nós não temos mais problema de captação, por exemplo. Nós temos algumas regiões que a gente não consegue atender, mas nesse momento a nossa principal bandeira hoje na cidade é contra o desperdício. Está sendo tão difícil captar água, nosso desafio é que essa água seja utilizada de forma racional. Claro. Semana passada nós tivemos um pequeno problema, né? E aí? É bom esclarecer um pouco. Hoje nós tivemos um pouco de chuva distribuída ontem, e nós tivemos uma estabilização do nível do rio entre 1,60 m e 1,65 m. Não podemos dizer que teve uma melhora. Tecnicamente, a gente espera 3 a 4 dias para estabilizar, né? E aí a gente percebe a realidade. Mas com 1,60 m, vamos tomar isso como referência, imagina você captar água para abastecer toda uma cidade do tamanho de Rio Branco com 1,60 m de água. Então nós tivemos uma série de medidas na captação, mudamos as bombas que eram instaladas em torres de profundidade para bombas superficiais, as chamadas bombas em balsas flutuantes. Garantimos a captação, hoje nós estamos captando entre 1.500 e 1.600 litros por segundo. Isso diariamente dá mais de 90 milhões de litros de água. Só abrindo um parênteses, ela tem o mesmo poder de captação, essas flutuantes, as bombas? Não necessariamente. Você precisa de mais bombas para ter a quantidade de captação de uma bomba que teria numa torre, por exemplo. Então, o nosso trabalho e o nosso custo de manutenção é maior, mas a gente está conseguindo entregar pelo menos a mesma quantidade de água. Então, explicando um pouco do sistema, o nosso sistema é a coisa definida como sistema aberto. Você precisa jogar água para determinada reservatório da cidade, enquanto fecha para outra. Isso envolve um conjunto de bombas muito grandes. A gente opera com muitas bombas ao longo da cidade. Como a captação está muito difícil, essas bombas todas estão trabalhando em alta capacidade.
Isso provoca alguns... Praticamente no limite. No limite. E aí provoca alguns problemas que geralmente precisam ser corrigidos para a gente voltar ao abastecimento normal. A vantagem hoje é que antes você precisava de 15 dias, 10 dias, era comum a gente lembrar que uma bomba do sistema de abastecimento queimou, vai ter que vir de fora 15 dias. Hoje a gente consegue resolver esse problema em 2, 3 dias. A gente tem um scalp reserva de bombas. O que acontece é que o sistema é pressurizado. Um bom exemplo é a sua casa. Você disse que demorou 5 dias para o abastecimento voltar ao normal. Então, a rede tem que ser preenchida totalmente para aquele abastecimento que antes era um dia sim, outro não, ou mesmo que se fosse todo dia, voltar com a mesma quantidade. E as pessoas também se conscientizaram que a água vai vir, não precisa se preocupar, e às vezes tem algumas pessoas que usam a bomba e tal. Nós estamos num momento de atenção, eu acho que essa é a boa expressão. Nós já vivenciamos o segundo período de maior estiagem do Rio Acre. O que significa? Ano passado foi atípico, já foi o menor. Chegamos em setembro a 1,30 m. Hoje nós já estamos em 1,60 m, lembrando que ainda temos a finalização do mês de agosto e ainda todo o mês de setembro, que historicamente é muito difícil. Mas ano passado, no dia de hoje, estava mais baixo o nível. Não, no dia de hoje, exatamente, no dia de hoje estava mais baixo. Mas qual é a nossa ponderação para que esse ano também vai ser um ano complicado? Nós tivemos um período de chuva, no período de inverno não choveu tanto como nos invernos anteriores. Então, isso qualifica um pouco esse momento como um momento de atenção. Outra preocupação é que, historicamente, o mês de setembro é um mês muito difícil. E se você... É o pior ou novembro? É o mês de setembro, apresenta... É que eu estava confundindo. O mês mais crítico em relação à água subterrânea, que é em outubro, onde ela fica mais distante, né? Mais baixo. E tem uma informação importante. Você tocou numa... Existem muitas residências, muitas localidades dentro de Rio Branco que são abastecidas por poços. Como o volume de chuvas no inverno passado foi menor que historicamente dos outros anos, os poços secaram mais rapidamente. E aí eles apelam também para... sobrecarrega o nosso sistema. Com certeza. E aí, junta todos esses fatores, nós vivenciamos um momento de atenção. Um momento que, por mais que nós não falamos ainda em racionamento ou rodízio de abastecimento, nós precisamos muito da população para que esse momento de dificuldade a gente consiga passar junto. É comum, hoje aconteceu, ontem acontece, você... No intervalo que você anda na rua, você percebe a população ainda molhando a rua, desperdiçando água, gastando muita água, aquela água que está tão difícil sendo captada. E se fosse uma água já suja, que já tivesse sido usada em outros meios, não. A água limpa. Aí aqui não dá para aceitar, né? Ontem nós trouxemos um tema e você inteligentemente trouxe, que é em relação ao custo e à receita. Essa água é limpa porque ela é um dos custos mais caros do Brasil, custo com tratamento, o produto químico, a parte logística. A nossa turbidez da água é bem acentuada, mas também nós temos uma das menores receitas. A nossa tarifa é uma das menores do Brasil. Eu gosto sempre de usar para comparação. Você paga R$ 1,40 por 1.000 litros de água. Qualquer pessoa que precisar de 1.000 litros pelo mercado vai saber a diferença. R$ 1,40 por cada 1.000 litros de água. Eu não diria, a grosso modo, que ela é barato. Mas se você compara com o preço de mercado, aí ela passa a não ser barata, ela passa a ter uma taxa simbólica. Não é um preço, é um valor simbólico que você paga. E comparando com outras regiões, né? Se a gente comparar com outras taxas cobradas no Brasil também, a gente entende que é um valor bastante simbólico. Mesmo assim, o governo, eu expliquei isso também, o governo todo mês faz aporte de recursos para garantir a manutenção e a operação do sistema. Em Rio Branco nós temos hoje um sistema de esgotamento sanitário, também temos o sistema de abastecimento de água, além do sistema de abastecimento de água em todo o interior do estado. Muitas mudanças que estão acontecendo em Rio Branco, e isso é sensível com a modernização do sistema, a gente também percebe no interior. É importante que as regiões mais distantes hoje do estado estão conseguindo a gente ter um bom abastecimento. Eu citei ontem o caso de Jordão. Hoje o município de Jordão, que tem um dos menores IDHs do Brasil, tem abastecimento 24 horas, todos os dias, em toda a área urbana. Imagina a qualidade de vida que isso provoca. Agora é um contrassenso, né? O menor IDH do Acre e talvez da Amazônia tem água 24 horas. Exato. Esse foi uma decisão de investimento do governador. Não sei se você acompanha pela imprensa. Nós chamamos os 4 municípios isolados, Jordão, Santa Rosa, Marechal Thaumaturgo e Porto Volta, isolados pela questão de dificuldade do acesso. Nesses municípios, o governo está investindo aproximadamente R$100 milhões para trazer saneamento básico para toda a área urbana. Imagina, toda a área urbana desses municípios vai ter abastecimento de água, pavimentação, drenagem de água das chuvas e esgotamento sanitário.
Os índices, em 2018, com o êxito do projeto, espera-se que os índices de Jordão de saneamento básico sejam melhores que a capital. Hoje a gente não consegue atender esgotamento sanitário em todo Rio Branco. No Jordão a gente vai conseguir esse dado. O diretor falou de forma técnica e nós temos a obrigação de informar melhor. Quando ele fala em IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Certamente se fizerem agora, não vai ser o pior não, viu? O IDH, a última referência que nós temos é de 2010. Então, quando tiver a atualização, você vai ver como... Jordão não vai ser mais o último. E vai parar aquela piada que sempre fazem com o município de Jordão. O pessoal lá não tem chuchu. Legal. Diretor, afinal de contas, o que vocês pretendem fazer no sentido de combater dois males que continuam acompanhando o sistema de abastecimento? O desperdício e a inadimplência. Hoje eu acho que são os dois grandes problemas do nosso sistema de abastecimento. A gente foi vencendo desafios. O programa Ruas do Povo, muitas vezes criticado, só em Rio Branco ele ampliou a rede de abastecimento de água em 90 quilômetros. De 2011 para cá, o programa Ruas do Povo ampliou a rede de abastecimento em 90 quilômetros. Se lembrarmos, desde a época do SAERB, qual foi o grande investimento em ampliação de rede feito em Rio Branco? Foi o programa de Ruas do Povo a partir de 2011. 90 quilômetros de rede já executadas. Então, a rigor, nós levamos a rede de água para as regiões mais distantes do centro, a parte alta. Já era um desafio, expansão de rede. O segundo desafio era a modernização do sistema. A gente instalou boosters em várias estações da cidade. Booster é um conjunto de bombas que jogam mais pressão na rede. Então, o sistema está mais moderno. Nós temos um projeto em execução para ampliar a capacidade de captação da ETA 1. A estação de tratamento de água ETA 1 é uma estação da década de 70. Ela produz cerca de 450, 500 litros. Nós queremos levar para 650, 700, sem ampliações físicas, apenas modernizando a captação da ETA. Feito essa parte estrutural de infraestrutura, o nosso grande desafio são suas palavras, é a parte de desperdício e inadimplência. Se a gente fizer uma conta direta, 25% dos usuários apenas são adimplentes com o sistema. De cada R$100 que nós faturamos, de cada R$100 que nós faturamos, apenas 25 é arrecadado. Se a gente pensar que de 100 litros de água que nós distribuímos, apenas 40 efetivamente chega na casa das pessoas. 60 se perde pelo meio do caminho entre redes, entre desperdício. Então é um desafio muito grande, um desafio de conscientização, um desafio de parceria, um desafio de proximidade. Olha, tem dois tipos de desperdícios, né? Da própria rede, que seria em tese de responsabilidade de vocês, e dos usuários. Eu sei que dos usuários são em menor quantidade, mas somando, torna-se maioria. É outro desafio, né? Esse dado, existem alguns bairros que a rede é nova, se você observar, e às vezes eu lhe convido para fazer essa visita externa. Alguns bairros novos, que a rede é nova, mas você vê muito desperdício. Não é comum a coisa de, à medida que a caixa d'água do usuário fecha, ele fechar o abastecimento. Ele espera acabar o abastecimento para interromper. Uma coisa que muitos não colocam nem uma boia, que é um preço tão... R$25 no mercado, R$30, que já faz o desligamento automático. O Depasa tem uma política, eu expliquei ontem, de que se o usuário apresentar a nota fiscal de compra da boia, ele ainda é ressarcido na sua conta. Então, mesmo esses R$25, R$30, que seria o investimento, não, mas às vezes tem que levar uma fiação, uma instalação elétrica para a instalação da bomba. Apresentando essas notas fiscais, entrando com o processo, nós também fazemos o ressarcimento desse recurso. A verdade é o seguinte, a gente faz muitas críticas aqui, até por dever de ofício, né? Claro. Mas, assim, usando o bom senso jornalístico, eu gosto de ver de perto para contar de certo. As regiões mais altas de Rio Branco, sobretudo ali na regional ali da Vila Ivonete, Tancredo Neves, onde historicamente a água não chegava, quando chegava não subia. Hoje talvez seja a região melhor atendida, onde a água chega com força, né, com pressão legal, enfim. Mas aí o pessoal, eu conversando com algumas pessoas, não querem usar bomba, sabe por quê? Não é por causa dos R$25, dizendo que diminui a pressão, a vazão. Nada a ver, o que é isso? Tem alguns mitos que entram na sociedade e são difíceis de serem retirados, né? Um mito é esse, que a boia diminui a vazão, um outro é que o hidrômetro diminui a vazão. Sim, já viu isso? Liga direto. E liga direto. O usuário vai lá, retira o hidrômetro e faz ligação direta. Isso é ruim porque a gente, não apenas pela arrecadação, que você mede realmente o consumo do usuário, mas também pelo controle do sistema. Controle do sistema. A gente sabe exatamente quando está sendo entregue. A gente sabe quando está sendo entregue. Isso.
Vale uma ressalta, que você falou da região alta. Um sistema ótimo de abastecimento seria assim, você capta a água, trata, você armazena e distribui de uma vez só para toda a cidade. À medida que a rede vai preenchendo, vai abastecendo toda a cidade. Nós não conseguimos fazer isso por uma série de fatores em Rio Branco. Regiões com desníveis, expansão de rede. Então, o nosso sistema é aquele chamado aberto. Nós ainda temos manobras manuais. Você fecha para uma região, depois fecha para outra e tal. O nosso primeiro desafio foi vencer a grande intermitência. Tem regiões na cidade que hoje são abastecidas todos os dias, mas tem regiões que há pouco tempo atrás eram um dia sim, 3 não, um dia sim, 2 não. Qual foi o nosso desafio? É diminuir essa intermitência. O grande desafio hoje, com tudo que está sendo feito em infraestrutura no sistema, é que a gente consiga chegar em 2018 com nenhuma região da área urbana sendo abastecida com mais de um dia sim, outro não. Ainda existe isso? Um dia sim, um dia não? Existe. Algumas regiões ainda, principalmente nas pontas de rede, a gente consegue entregar água um dia sim, 2 não, que não é o adequado. Mas se pensar que há pouco tempo essa região não tinha nem rede. Mas a maioria tem um dia, tem todo dia. Hoje, em via de regra, é um dia sim, outro não. Com grande parte da cidade sendo atendida todos os dias. Lembrando que o todos os dias não significa 24 horas por dia. Às vezes a população... O nosso desafio é tentar entregar água todos os dias, que legal, todo dia você consiga receber. Conversei aqui com Anderson Mariano, diretor técnico do DEPASA. Foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Nós tivemos um alento de chuva ontem, mas não nos tira a atenção desse até porque momento, não serve muito para cá, né? Não nos tira a atenção desse momento de atenção e complexidade que nós estamos vivenciando. A parceria e o entendimento é fundamental. O governo e prefeituras estão fazendo a sua parte. A população também precisa nos ajudar nesse momento para a gente vencer esses dias difíceis. Com certeza. E a gente fica por aqui. Volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa feito com carinho para você. Tenham todos uma ótima noite e bons sonhos. Valeu.